Boa tarde. Hoje eu tô aqui para te perguntar como você nutre as suas partes carentes. Em alguns vídeos eu falei sobre o lado sombra e a importância da gente detectar as sombras na nossa existência, né? Porque a gente tem uma mania, né, de ser acusador. A gente tem um dedo afiadíssimo para apontar erros e defeitos nos outros. E geralmente quando a gente tá fazendo isso é porque a gente tá reconhecendo partes nossas, né? A gente às vezes não tem essa sabedoria de perceber que o que incomoda nos outros pode também existir em nós, visto que somos humanos e a gente tem partes muito parecidas. Mas mapear essas sombras ajuda muito na nossa evolução. A não ser que você que seja uma pessoa que não queira evoluir, que, né, esteja tudo bem, estando onde você está, você pode começar a conversar com você, conversar com o seu próprio corpo. Quando eu estou atendendo as pessoas, às vezes a pessoa comenta sobre um trauma, sobre uma questão física, e eu acabo pedindo para essa pessoa entrar em teta, né? A gente faz uma conexão com a frequência cerebral teta, e aí a gente vai mapeando. Oi, Ryude, tudo bem? E a gente vai mapeando esse estado inconsciente, né? Que armazena informações importantes do porquê que a pessoa tá com aquelas informações, com aquelas queixas, né? Então, às vezes é uma queixa física, às vezes é a questão de algum trauma ali que tá aparecendo, comportamentos ruins. E aí, quando eu peço pra pessoa colocar a mão no corpo, de onde ela sente energia parada, ela vai e coloca imediatamente. E a gente começa a liberar as tensões do corpo, né? Então, o trauma, ele guarda muito no corpo essas informações, né? E aí, o que acontece? A gente não trata as feridas emocionais como a gente deveria, né? Se a gente imaginar que uma ferida emocional é um corte na perna, né? E aí você vai lá, você, né, cuida desse ferimento, você dá pontos, você passa remédios, medicações, até criar uma casca e até depois fazer ali uma cicatriz, né? E aí o que acontece? Passa o tempo, você vê que aquela ferida cicatrizou, mas ela ficou sensível. Então tá muito frio, você sente ali o corte, né? Então você sabe que você tem uma ferida. Você sabe que a sua perna tem uma ferida. Então você não vai ficar expondo essa perna, você vai ter cuidados e tudo. Com a ferida emocional, a gente trata ela, mas ela também continua ali, né? Com a sua casca de ferida. E a gente sabe muito pouco de inconsciente, a gente sabe muito pouco de neurociência, neuropsicologia. São estudos de 100 anos, né? Então, quando a gente está falando de ferida emocional, a gente está falando de uma tensão também. Então, se eu tenho lá feridas de rejeição, eu vou ter essa fragilidade por parte da rejeição. Então, uma pessoa que tem essa ferida, por exemplo, ela vai lá e convida amigos para sair. Convida um amigo, o amigo não pode. Convida o outro tá ocupado. Convida o outro, não sei o quê. Vai cutucar essa ferida. Vai dar uma sangrada ali na casca da ferida. Se é uma pessoa que não tem ferida de rejeição, que são poucas pessoas que já têm isso cuidado em algum nível, a pessoa recebe uns nãos assim, não vai pegar tanto, né? Porque ela não tem essa ferida. É a mesma coisa da pessoa que tá com uma ferida na perna. Se a pessoa bater na perna, vai machucar, mas se bater no braço, a pessoa não vai sentir nada, porque ela não tem uma ferida ali, né? Exposta. E então, assim, a gente saber onde são as nossas feridas, onde estão as nossas sombras, ajuda muito a gente no comportamento. Na convivência social, né? A entender nossos comportamentos, na verdade. Porque tem gente que fala assim, eu sou muito reativa. Eu não gosto de ser reativo. Cara, às vezes a sua vida não foi fácil, né? Muita gente cresceu hiperalerta, né? Muitas pessoas têm traumas de estresse pós-traumático, né? Igual mesmo o pessoal que chega da guerra, né? E aí, por quê? Porque você foi exposto a uma violência psicológica por muito tempo. Você não entende que isso é um estresse pós-traumático. Às vezes você tem uma ansiedade generalizada. E aí você marca compromisso com pessoas que não são comprometidas com o horário. E aí você começa a entrar numa energia de ansiedade. A pessoa, ai, poxa, você é muito ansioso. Só que assim, você pode escolher, de repente, esperar a pessoa num lugar, ou não marcar compromisso com pessoas que são descompromissadas, né? Com pessoas que não respeitam o horário, porque isso vai ativar ali marcas cerebrais que você tem em relação à ansiedade, sabe? Que muitas das vezes já é um transtorno, né? Já gerou complexo na pessoa. Então, assim, gente, a gente tá nessa terra para cuidar da gente. Se a gente conseguir mapear
questões emocionais, questões psicológicas, funcionamento psíquico, a nossa vida vai andar para muito longe, para muito bem, para muito melhor do que se a gente não olhar, de verdade. Tem alguns depoimentos aqui que as pessoas falam, né? Terapia levou minha vida para um outro lugar, e a terapia leva a gente a vida para um outro lugar, porque a gente não sabe às vezes compreender sozinho. A gente se sabota muito, sabe? Uma pessoa que está acostumada com violência, com relacionamento tóxico, com abuso, com xingamento, com palavrão, ser maltratada, dificilmente ela vai conseguir se relacionar com uma pessoa saudável, com uma pessoa que não tem esses comportamentos, porque ela acostumou a ser maltratada, ela acredita que ela merece ser maltratada. Então, quando ela vai para as relações, o dedo podre vai escolher mais do mesmo. A gente só quebra padrão de repetição quando a gente entende que esse tema é vivo, né? Você vai lá e se relaciona com uma pessoa. A pessoa é manipuladora. Segunda pessoa manipuladora. Parece que você só mudou de corpinho, né? O personagem é o mesmo, assim, a mesma atuação. Aí você fala, cara, sou eu que tô escolhendo, é minha vida. Por que eu tô escolhendo mal, assim? Qual aprendizado? Porque as relações são sobre aprendizado. Aí você vai lá, entende. Oi, Dani, tudo bem? Você vai lá, entende o seu padrão de comportamento. Você vai lá, entende que você está numa repetição. A chance de você cair nesse buraco de novo era um pouco menor. Entende? Você vai conseguir visualizar que você está nesse padrão. Igual, por exemplo, né, as relações tóxicas, que a gente fala muito, né, aqui. Você às vezes vai se conectar com o padrão tóxico de novo, né? Muitas pessoas têm problemas que podem ser melhorados, mas não fazem a sua parte. E aí quando você encontra esse padrão, vocês podem se amar, podem se gostar muito, mas você sabe que se a pessoa não se trabalhar, se a pessoa não se cuidar, não buscar curar essas feridas, tratar essas feridas, a pessoa vai te machucar. Porque pessoas feridas ferem pessoas. Então não é sobre não amar ou não gostar. Muitas das vezes a gente vai embora amando muito, gostando muito da pessoa. Mas você sabe que ali o seu amor não vai valer nada. Sabe a história de entregar pérolas aos porcos? É porque ali a pessoa não vai saber valorizar o que você está dando, porque ela acha que não merece. Porque ela não reconhece aquilo como afeto. Ela aprendeu na paulada, ela aprendeu a ser maltratada. Aí você trata bem a pessoa, ela é estranha. Ela é estranha porque aquilo não é familiar, né? E isso acontece com muita gente. A gente vê muito relacionamento disfuncional por conta disso. A pessoa não dá conta de quem ela é, não dá conta de se entender. Então, assim, gente, coloca na mesa suas sombras. Tem alguns exercícios, eu vou até deixar no link aqui, que é uma dinâmica que chama Alimente Seus Deuses e Demônios. É uma budista que desenvolveu esse atalho aí. É muito legal de fazer. A gente faz às vezes no site terapêutico, tem o livro que é muito bom, mas hoje ele não existe mais, esse livro, então às vezes você encontra em sebo. Eu consegui comprar meu na Shopee, acredita? Eu coloquei lá por acaso, assim, né? Sempre gostei de ser investigativa. E falei, vou buscar esse livro porque eu queria muito. Eu achei ele lá, era o único, alguém... O universo mandou pra mim. E aí eu consegui esse livro. Mas tem um link que dá pra fazer atividade, se vocês quiserem, que ajuda muito você mapear os seus demônios, né? Que são essas sombras que estão ali num limbo que às vezes a gente não consegue acessar. Tem muitos defeitos que a gente não sabe que a gente tem, que eles vão aparecer nas relações como um espelho mesmo. Tem muita coisa que a gente pode melhorar em nós, tem muita coisa que a gente pode dar vazão, sabe, gente? A gente tá aqui para dar vazão, para melhorar, para se entender. E vamos fazer a nossa parte, porque senão a gente fica alienado, a gente fica sem senso crítico, a gente vai acreditar nas coisas que as pessoas falam, a gente não vai mais acreditar em nós. A gente precisa acreditar em nós, né? A gente não pode perder a confiança em nós, né? Então, dá uma olhada, que sombras você carrega. Eu comecei o vídeo falando, né? Quais são as carências que você não enxerga. Todos nós somos carentes em algum nível, tem partes nossas faltantes, temos buracos emocionais, todos nós temos, né? Oiê, tudo bem? E esses buracos emocionais, eles precisam ser nutridos de alguma maneira, né? E muitas das vezes é com a gente mesmo que fica esse trabalho. Cada um com o seu trabalho de nutrir o seu próprio buraco afetivo. Porque senão a gente vai pra relação querendo que o outro dê conta disso e o outro não vai dar conta disso porque ele tem o próprio trabalho dele com as emoções dele. Então se a gente se regula, se a gente se entende, se a gente se conhece, a gente sabe falar de nós, a gente vai chegar na relação um pouco melhor.
e vai ter relações melhores e mais saudáveis também. Combinado? A gente vai se falando aí todo dia um pouquinho. Escrevam aqui pra mim que eu vou gostar de trocar essa ideia. Beijo!